Fala, gente boa. Bom, não pode, né? Se tratando de TV Alameda Cultural, não pode faltar fotos antigas, né? Então a primeira foto do vídeo será essa foto aqui, tá? Essa foto que eu estou mostrando a vocês, ela foi tirada em 1870, tá? Repetindo, essa foto aqui, ela é de 1870, ela já não é nem do tempo do EPA, é do EPA, né? E o que vocês estão vendo aqui, esse local, tá? Pasmem, aqui hoje existe o mercado público de Joinville, tá? Então, até por volta de 1905, aqui nesse local existia uma pequena enseada, tá? E, desculpem a voz, tá? Essa pequena enseada, ela era descrita como uma enseada lodosa, né? Então, aqui havia um pequeno trapiche, né? Um pequeno porto, né? Um porto, entre aspas, e além de pequenas embarcações, aqui atracavam também canoas, né? Canoas não só de pescadores, né? Mas de moradores de regiões vizinhas a Joinville, e até mesmo de Joinville, né? Os, entre aspas, caboclos, né? Então aqui eram vendidas as farinhas de mandioca, os peixes, enfim, toda a produção desses moradores, né? Das vizinhanças, das cercanias de Joinville, né? E ao fundo vocês podem ver, não sei se vocês estão enxergando, a antiga igreja matriz da cidade, né? Que foi demolida em 1963, né? E repetindo, essa foto aqui ela é de 1870 e aqui hoje, né, existe o mercado público de Joinville. E as outras fotos que eu quero mostrar a vocês, tá? Aqui essa foto aqui que está sendo tocada pelos meus dedos, é uma visão geral do antigo porto do mercado público de Joinville, tá? Não se tem infelizmente não se tem a data dessa foto. E a outra foto, né? Essa foto aqui de baixo, né? Não sei se eu conseguirei mostrá-la, né? Essa foto aqui de baixo, né? É de um navio atracado no porto do mercado público, né? Também não se tem a data que essa foto foi tirada, tá? Bom, eu iniciei o primeiro vídeo, né? Fazendo uma pergunta, mas afinal de contas, como que o rio Cachoeira, né, que é descrito como um rio de águas cristalinas, límpidas, com muitos peixes, né, isso lá nos primórdios de Joinville, até mesmo antes da fundação oficial da cidade, como é que ele chegou a esse estado atual, né, como é que ele se tornou, desculpem a voz, né, como é que ele chegou a esse estado atual, por que ele é tão poluído, tá? Bom, isso vem praticamente desde a fundação da cidade, tá? Bom, a voz hoje não está muito legal, tá? Mas, enfim, tá? Em 1867, tá? Houve uma epidemia, obviamente em Joinville, tá? Essa epidemia era uma epidemia de intoxicação intestinal, tá? E o que gerou essa epidemia? Bom, lá em 1867, tá? Praticamente toda a água que os moradores de Joinville consumiam, ou ela era de poços rasos, tá? Quando eu digo poço raso, é um poço com profundidade inferior a 10 metros, tá? E além da água de poço, a água que os moradores de Joinville consumiam lá em 1867, ela em parte era uma água retirada do rio Cachoeira, e em parte essa água ela era retirada ou dos rios locais, principalmente do rio Matias, que é aquele riozinho que passa canalizado, né, quase todo ele canalizado, e que passa embaixo do ginásio Abel Schultz, né, um rio que obviamente termina, né, um rio afluente do Cachoeira, né. A possível explicação, a possível causa dessa intoxicação seria justamente o fato das pessoas consumirem água do rio, principalmente do rio Matias, né? Já repetindo, já em 1867, tanto o rio Cachoeira como vários rios de Joinville, eles já tinham, tá? Eles já estavam poluídos, tá? Repetindo, isso já em 1867, tá? A poluição já era tão grande, tá? Que o Código de Posturas de Joinville, que eu citei em um vídeo bem recente que eu gravei, tá? Que era uma espécie de uma constituição municipal, tá? O Código de Posturas de Joinville de 1880,
ele previa multa e não só proibia, como previa multa para quem atirasse esgoto e lixo, não só no Rio Cachoeira, mas em qualquer rio da cidade, tá? Tamanha a poluição que já existia, tá? Repetindo, isso em 1880, tá? E em 1905, 1907, a prefeitura ela baixou uma lei determinando que os moradores da cidade, tá, eles não poderiam depositar as suas fezes nos quintais, né? Isso era um costume das pessoas, né, lá daquela época, elas jogarem os coliformes fecais, as suas cacas, vamos dizer assim, né, em covas que ficavam nos quintais das suas residências, tá? Então a prefeitura ela proibiu isso, tá? E repetindo, isso em 1907, tá? Eu tinha dito 1905. Não, isso foi em 1907, tá? Então as pessoas elas teriam que depositar as suas cacas, vamos dizer assim, em cubos. E esses cubos eles seriam recolhidos e jogados em um local apropriado, tá? Os mais antigos se recordam bem disso. Esses cubos, né, com as cacas dos moradores de Joinville, eles eram levados até um local próximo do que hoje é o 62BI, o batalhão, tá? Então, nesse local próximo do que hoje é o 62BI, ali é que eram jogadas as cacas dos moradores de Joinville, tá? Por volta de 1915 havia ainda um segundo local, tá? Onde as cacas dos moradores, as cacas de Joinville eram atiradas, e esse local, pasmem, é onde hoje é o bairro Iririú. Repetindo, por volta de 1915, as cacas de Joinville, ou parte delas, eram jogadas aonde é hoje o bairro Iririú. Pasmem, né? Bom, voltando, tá? Em 1921 se cogitou se criar um sistema, uma rede municipal de coleta de esgoto. Repetindo, isso em 1921. Inclusive, houve uma lei, a resolução de número 286, que determinava a construção, a criação e a construção de uma rede municipal de coleta de esgoto, tá? Só que essa lei ela ficou apenas no papel, ela jamais saiu do papel. Também em 1921 foi baixada uma outra lei, tá, pela prefeitura, que determinava que toda residência deveria ter a sua respectiva fossa séptica, né? Um local onde seria tirado o esgoto, né? Obviamente. Só que essa lei que eu acabei de mencionar, que eu acabei de dizer a vocês, ela não era nem sequer uma iniciativa da prefeitura, tá? O Departamento Nacional de Saúde Pública, era uma determinação do Departamento Nacional de Saúde Pública, que cada casa tivesse uma fossa séptica, né? Mas indo mais adiante no tempo, tá? Em 1936, o Aristides Largura, então prefeito de Joinville, ele fez um pronunciamento reclamando do fato das empresas de Joinville, das fábricas de Joinville, elas atirarem os seus rejetos, né, os seus esgotos, vamos dizer assim, diretamente nos rios e nos riachos e ribeirões da cidade, tá? Só em 1963, ou seja, 27 anos depois desse pronunciamento do Aristides Largura, tá, é que a prefeitura ela fez uma obra de canalização, retificação e de dragagem de 4 dos principais rios de Joinville. E que rios eram esses? Tá? O Rio Matias, o Rio Jaguarão, que é um rio que corta o bairro Anita Garibaldi, né, e que termina no Cachoeira, e além do Rio Jaguarão, do Rio Matias, né, do Rio Bucarém e do Rio Itaú. Então esses rios que eu acabei de citar, eles foram retificados, dragados e canalizados em 1963, tá? E a partir de 1961, o Rio Matias, o nível de poluição do Rio Matias, ele passou a ser intenso, tá? E inclusive em 1979, pasmem, existe o registro do Rio Matias pegando fogo. Não, isso aqui não. O que eu acabei de dizer a vocês não partiu dessa caixola aqui, dessa cabecinha aqui.
Eu repetindo, em 79, há 45 anos atrás, o Rio Matias chegou a pegar fogo, tá? Isso que eu acabei de dizer a vocês, tá? O Rio Matias pegou fogo. Inclusive as labaredas de fogo chegaram a ter mais de 2 metros de altura, tá? Pasmem, de tamanho o nível de poluição e de substâncias tóxicas, de porcaria que já havia no Rio Matias, tá? Bom, primeiro registro de mortandade de peixes do Rio Cachoeira, tá? É de 1952, repetindo, já em 1952 já se encontrava, já existiam casos, né, de peixes mortos no curso do Rio Cachoeira, tá? Repetindo, isso em 1952, há 72 anos atrás, tá? E no período entre 1969 e 79, que foi a data em que o Rio Matias pegou fogo, tá? Houve uma série de casos, tá? De mortandades de peixes ao longo do curso do Rio Cachoeira, tá? Isso se tornou, infelizmente, um fato corriqueiro, tá? E em 75 houve uma mancha de óleo, tá? Que começava ali naquela ponte, na frente da prefeitura, tá? Aquela pontezinha do lado do trambolho do Luiz Henrique, do Monumento à Barca, tá? Então, ali da altura daquela ponte, né? Daquela pontezinha na frente da prefeitura, ponte da Rua 9 de Março, até quase a Lagoa do Saguaçu, houve registro, tá? De uma mancha de óleo no Rio Cachoeira, infelizmente, né? Infelizmente, lamentavelmente, tá? E só em 96, tá? Só em 1996 é que a prefeitura baixou uma lei determinando que os lotes, né, principalmente os lotes populares, eles tivessem um sistema coletivo de tratamento de esgoto, tá? Repetindo, essa lei é de 1996, uma lei relativamente recente, tá? E entre 1996 e 97, tá? Uma equipe da Univille, ela acabou examinando 477 poços rasos, tá? E o que essa equipe da Univille, qual a conclusão que essa equipe da Univille ela chegou? Bom, 84,7% da água desses poços, né, que foram analisados entre 96 e 97, 84,7% desses poços, da água desses poços, era imprópria para consumo humano. Apenas 5,9% desses poços, né, tinham uma água que era apropriada, era perfeita para o consumo humano. E nos anos 70 e 80, em função da chegada, né, de imigrantes, principalmente do Paraná, houve um processo, infeliz e desgraçadamente, né, de depredação dos mangues da cidade. E era muito comum, infelizmente isso é raro, né, hoje em dia, os barreiros. O que eram os barreiros? Eram morros que eram destruídos, que eram desmanchados, né? E o barro que era retirado desses morros, que eram desmanchados, eles eram utilizados no aterro de mangues, né? Isso era muito comum no Jardim Paraíso, que ainda não pertencia em Joinville. O Jardim Paraíso ele só começou a pertencer a Joinville a partir de abril de 1992. Até então, como é sabido, o Jardim Paraíso ele pertencia a São Francisco, né? Então, além do Jardim Paraíso, os tais dos barreiros, né? Eles eram muito comuns no Jardim Sofia, no Boa Vista, no Aventureira e no Fátima. Então, esses 5 bairros que eu acabei de citar eram muito comuns aterros, né? Principalmente aterros de áreas de mangue com argila, com barro retirado dos barreiros, desses morros que eu acabei de citar, tá? E voltando, né, à questão do esgoto, né, do tratamento do esgoto em Joinville, tá? A primeira estação de tratamento de esgoto de Joinville, ela foi criada em 1983 e ela atendia os bairros Floresta, parte do Anita Garibaldi, Centro, o América, farei uso aqui da minha colinha, tá? Além desses bairros, né, do América, do Floresta e de parte do Anita Garibaldi, tá? O Centro, o Bucarém e o Guanabara, nos demais bairros, né, cujos os esgotos que eram lançados, eles eram tratados, né? E ainda por cima, era apenas 10% das residências desses bairros
que eu acabei de citar, que eram tratados nessa estação, tá? Era uma estação que ela tinha capacidade de tratamento de 500 litros de esgoto por segundo, tá? Hoje, em 2001, 20% das residências de Joinville, elas eram tratadas, elas tinham seu esgoto conectado à rede de esgoto de Joinville, tá? Hoje que eu digo é 2022, que é a data mais recente, né, que se tem, tá? Em 2022, 40,90% das residências de Joinville tinham o seu esgoto tratado. Isso equivalia a 220.479 pessoas, né? E a rede de esgoto de Joinville em 2022, tá, era de 678,5 quilômetros, tá? Bom, né? E em 2022 e agora em 2024, né? E além dessa estação que foi inaugurada em 83, tá? Existem mais 13, no total 14 estações de tratamento de esgoto em Joinville, tá? Embora tenha diminuído a poluição no Cachoeira, tá? Ele seja um rio, digamos, menos poluído hoje em dia, né? Mais agradável de se ver hoje em dia, né? Nos anos 80 ele até chegou a pegar fogo, tá? Pasmem, era muito comum nos anos 80 o rio Cachoeira pegar fogo, tá? De tanta porcaria que tinha ali, tá? Então, embora as pessoas hoje elas estejam mais conscientes, tá? A poluição, não só do Cachoeira como de outros rios, ela tenha diminuído, né? Haja uma cobertura maior de tratamento de esgoto e tudo mais, né? As pessoas elas ainda continuam jogando tudo quanto é tipo de porcaria no rio, tá? Então isso não depende apenas de leis, tá? E da boa vontade dos governantes, do governo de Joinville. Isso depende de uma coisa chamada educação. Repetindo, educação. Sem educação não se chega a lugar algum, tá? Então depende da consciência das pessoas. E é da consciência das pessoas que se despoluirá o Cachoeira, tá? E que as pessoas elas poderão voltar a nadar e a navegar com tranquilidade pelo rio, tá? Repetindo, o rio Cachoeira ele tem coliformes fecais, tem fezes de rato, tem substâncias tóxicas geradas por várias indústrias, tá? Então quem quiser mergulhar no rio Cachoeira, não faça isso, por favor, tá? Perdão pelo vídeo interminável, tá? Então, vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês. Até semana que vem, como sempre. Fui!